Brasil Justiça desta semana vai falar sobre a visão do magistrado do século XXI, os processos criminais e o sistema prisional. Para falar sobre esses assuntos, o nosso entrevistado é o desembargador do Tribunal de Justiça de Rondônia, Daniel Lagos. Magistrado há 25 anos, ele é ex-presidente da Associação dos Magistrados de Rondônia, a AMERON. Doutor Daniel, muito obrigada pela sua presença aqui no programa DMB o Brasil Justiça. Eu quero agradecer a oportunidade de estar com você e com seus telespectadores. E a magistratura, o magistrado, o trabalho dele é um trabalho mais isolado dentro dos fóruns, dos gabinetes, e o pouco contato é nas audiências muito formalizados. E são nessas oportunidades que a gente tem de ter contato com as pessoas e especialmente com os problemas da cidadania. Então deve ser aproveitado e valorizado essas ocasiões. Doutor Daniel, qual é o grande embate da magistratura atual? Para que se possa compreender o momento atual, nós temos que analisar a questão antes e depois da Constituição de 88. E a questão é posta da seguinte forma: até 1988 as pessoas tinham direitos, mas esses direitos eram formalizados, idealizados. E a partir de 88 passou a se exigir o respeito a esses direitos. E o judiciário foi eleito à condição de garantidor desses direitos. Então, se o direito básico está desrespeitado, o cidadão vem ao judiciário para que garanta isso. Essa efetividade feita a outro cidadão ou frente ao poder público. Isso gerou um aumento enorme de demanda no judiciário. E o judiciário precisou se adaptar ao enfrentamento desse aumento. A população tem sido atendida na jurisdição nos diversos segmentos? Bom, há duas realidades distintas. A realidade dos estados menores, em que a demanda é menor, a estrutura é menor, mas a demanda é menor, e a jurisdição nos estados maiores, em que a demanda é extremamente maior, como os grandes estados como São Paulo, Rio, Minas, em que a demanda é gigantesca. Mas nós temos enfrentado essa questão com o incremento na informatização dos processos, na simplificação dos processos, da desformalização. Quer dizer, o processo tem tramitado hoje de forma muito mais leve, com muito mais foco na resolução. E isso tem trazido, para você ter uma ideia, o volume de julgamento, o volume de resolução dos processos de hoje é muito mais do que há 10, 20, 30 anos atrás, por conta desse instrumental posto à disposição. E nós estamos permanentemente evoluindo na busca não só na busca da eficiência, isto é, do resultado, julgar o mais possível, atender a maior demanda possível, e na busca da qualidade, isto é, na eficácia, que o cidadão saia realmente satisfeito com a jurisdição prestada, que é o grande desafio. Que nós temos controle da eficiência, mas não temos controle da eficácia. É o cidadão que diz que a justiça foi bem posta, foi bem entregue. Então, a gente trabalha com resolução de conflito. Se resolver o conflito, a pessoa reconstrói sua vida e reconstrói seus caminhos. Isso é fazer justiça. O senhor acha que esse atendimento da justiça ao cidadão tem sido satisfatório? A gente tem trabalhado em relação focado nisso e tem conseguido bons resultados. Por quê? Porque nós tivemos que nos adaptarmos às novas necessidades. Então, hoje nós temos uma justiça muito mais próxima do cidadão. O indivíduo para conversar com o juiz é muito mais fácil do que era nas gerações anteriores. Então, o juiz também se comunica muito mais. Foi obrigado a aprender a se comunicar com a comunidade, com a sua comunidade especialmente. Então, é muito comum a gente ter trabalho em escolas e trabalho na comunidade. O acesso ao juiz ficou muito mais fácil. Para a gente ser respeitado, a gente tem que ser conhecido. E a gente tem que ser sensibilizado em relação a isso. O judiciário ele consegue responder às demandas que a população procura na justiça? As demandas da justiça, nós temos observado que nós não recebemos crítica quanto à qualidade das decisões. Ninguém reclama se o juiz decidiu bem ou decidiu mal, ou decidiu certo ou errado. A reclamação é sempre focada na morosidade. Quer dizer, a justiça é de boa qualidade, só que não está atendendo todo mundo. Então, o foco nosso na gestão da justiça, da máquina judiciária, é no sentido de ampliar o volume de decisão para atender essa demanda que tem sido posta em nossas mãos. Qual é a perspectiva do ponto de vista do judiciário para o enfrentamento da morosidade nos processos?
Bom, nós tivemos a modernização trazida pela informática, nós temos o judiciário tem aumentado a sua estrutura operacional e nós temos as corregedorias, que fazem controle da atividade judicial, têm focado muito na produção dos juízes e na resolução dos processos. Esses são os caminhos para se buscar um resultado melhor e desse resultado melhor vem a satisfação do usuário final, que é o cidadão. Embora, sim, o judiciário hoje apresente uma carga de trabalho muito alta, né? Mas isso quando o menino se descobre vocacionado para a magistratura e decide a iniciar sua atividade, sua carreira, ele não vem enganado. Ele sabe que a carga de trabalho é muito grande e a responsabilidade é maior ainda, que as pessoas cobram do juiz. E está certo cobrar. Tem que cobrar mesmo. Justiça é algo que não se pode esperar. Tem que descobrir sempre o melhor meio de prestar a melhor jurisdição. Doutor Daniel, mudando um pouquinho de assunto, para o senhor como é que deve ser o magistrado no século XXI? O magistrado deve ser sensível aos dramas humanos, essencialmente pacificador. Porque aquela concepção de que a gente faz justiça é uma concepção hoje que modernamente não está superada. Nós prestamos jurisdição, nós resolvemos demanda, resolvemos litígio. Agora, justiça faz, quem diz se fez justiça ou não é o cidadão que vem buscar a solução do seu problema. Se ele for bem resolvido, fez justiça, se não, não. Então, mesmo que a demanda esteja bem resolvida, por exemplo, se ela não for resolvida no tempo que a expectativa do cidadão foi criada, ela não ficou bem resolvida. Então tem que ser resolvida bem a tempo. Esse é o grande desafio do século XXI, de manter a qualidade com a urgência e a celeridade das demandas. Nesses 25 anos de profissão como magistrado, aconteceu algum fato que marcou a sua carreira? Eu sempre atuei na esfera criminal. E nessa área a gente fica muito próximo dos dramas humanos. Especialmente no estado como Rondônia, que é um estado de fronteira, em que as correntes migratórias são muito grandes, tanto de estrangeiros quanto de pessoas das diversas regiões do país. Então é onde aflora conflitos agrários, conflitos de toda a ordem, conflitos econômicos, e esses conflitos que vai norteando a posição do juiz e a sensibilidade na compreensão dos problemas e na indicação das soluções. Muito obrigada. No próximo bloco, o desembargador do Tribunal de Justiça de Rondônia, Daniel Lagos, vai falar sobre os processos criminais. Não sai daí, a gente volta rapidinho. Termina no dia 30 de setembro o prazo para as inscrições do 5º Encontro Nacional de Juízes Estaduais, o ENAGE, que este ano abordará o tema Magistrado Garantidor da Democracia. O evento vai ocorrer de 24 a 27 de outubro no Costão do Santinho, em Florianópolis. As inscrições devem ser realizadas no site www.amb.com.br/enage. Estamos de volta com o programa da MB O Brasil Justiça. No primeiro bloco, conversamos sobre a visão do magistrado do século XXI. Agora, o desembargador do Tribunal de Justiça de Rondônia, Daniel Lagos, vai falar sobre os processos criminais. Doutor Daniel, quais foram as mudanças no Código de Processo Penal? Os processos hoje são julgados mais rápidos? São. As recentes mudanças do Código de Processo Penal com relação aos ritos dos processos trouxe ganho para o magistrado enquanto gestor do processo. Possibilita que seja julgado com poucos movimentos. E o maior ganho, ao meu sentir, é de natureza mandamental, isto é, de garantia constitucional. Hoje não existe mais a prisão em flagrante ou prisão policial. A prisão é toda judicial. Então, em qualquer circunstância, havendo prisão, a prisão tem que ser submetida ao juiz que avalia e relaxa ou confirma. Então, a prisão é sempre judicial. E isso traz uma garantia para o indivíduo sem precedentes.
Antigamente, até a prisão chegar ao conhecimento do juiz, demandava um tempo. E esse tempo gerava uma violência que não era compreendida. Então, a Constituição, a garantia constitucional alcançou o processo na sua fase administrativa, a fase investigatória. Então, tudo é submetido ao controle judicial e, portanto, a partir daí, o juiz é corresponsável pelo andamento do procedimento, do processo. Só pode explicar para a gente como é que era antes e como está agora esse andamento aí do Código de Processo Penal? É que antes, uma prisão em flagrante, por exemplo, acontecia a prisão em flagrante, era feita uma comunicação ao juiz, mas o processo vinha, o conhecimento maior vinha com a conclusão do inquérito, que é remetido ao Ministério Público 10 dias depois. E depois, 5 dias após, o Ministério Público devolvia com denúncia. E o juiz ia receber ou não a denúncia. Hoje não. Hoje a comunicação é encaminhada ao juiz e o juiz precisa decidir fundamentadamente. Ele não vai concordar com a prisão em flagrante, ele vai fundamentar a necessidade dela. Não é uma mera homologação, ele tem que decretar a prisão com fundamentos que possibilitem defesa para o indivíduo que é alcançado por ela. A grande expectativa da população é de que o julgamento chegue às esferas federais. O juiz tem conseguido atender essa reivindicação? É bom que se esclarecer que a Justiça Federal e a Justiça Estadual são justiças comuns. Justiça comum estadual, Justiça comum federal. O que decide a opção pela Justiça Federal, não é a opção legislativa, é o interesse da União. Quer dizer, a Justiça por excelência é estadual. A população, o contato com a população, a menos que esteja demandando com a União, ele vai acontecer na Justiça Estadual. Então a grande massa de demandas é frente ao juiz estadual. Daí porque o volume maior de movimento judicial é perante a Justiça Estadual. O juiz ele deve modificar a sua decisão caso entenda que é preciso dar uma efetividade maior no processo? O juiz é comprometido com a Constituição e com o sentimento de justiça. Então, esses são os nortes que ele vai adotar na sua decisão, na condução, né, o paradigma. Se ele entender que a aplicação da lei fere um princípio constitucional, fere o sentimento de justiça, ele pode fundamentadamente modificar. Então, a justiça é o principal norte da sua decisão. E esse é o ganho, o grande ganho. Que antes de 88, isso era um meta-princípio, era uma busca ideal. Hoje não, tem que ser concreto, ele tem que trazer por escrito, ele tem que fundamentar nesse sentido, sob pena da decisão dele ser revista ou ter sofrido desvalia. Como tem sido o alcance da atividade judicial à população? Nós precisamos separar as demandas em dois grupos. Aquelas demandas tradicionais, que são de maior importância, e a grande massa da população que não tinha acesso à justiça, isto é, ela não recorria ao judiciário para resolver pequenos problemas, embora fosse importante para suas vidas. E nós tivemos uma mudança muito importante na legislação com a entrada em vigor da Lei dos Juizados Especiais, em que possibilitou, num processo mais barato, de uma atividade menos formalizada, o conhecimento de questões que não eram trazidos, ligados à família, ligados a pequenos litígios, na natureza civil, na natureza comercial. Então, essa possibilidade de processo mais barato, com os recursos da informática que nós conquistamos, possibilitou o desenvolvimento de atividades judiciárias em rincões distantes, nas chamadas justiças rápidas, o atendimento à população carente nas periferias, a regularização da situação das famílias, filiação, casamentos, divórcios, alimentos, eram questões que ficavam sem resolução e com esse novo sistema foi possível trazer para a atividade judicial o conhecimento dessas demandas e trouxe mais efetividade da atividade judicial junto à população, até a população chegando a pessoas que não eram alcançadas. Então foi um ganho da atividade judicial muito importante, porque de tempo em tempo a gente tem observado na nossa história que surgem elementos novos e que produzem profunda transformação.
Então, por exemplo, a entrada em vigor, entrada no sistema da máquina de escrever, que antes era manual, depois a entrada do computador, os direitos da mulher, os direitos da criança e do adolescente, e agora entra os juizados especiais, que populariza a atividade judicial. Então, a pacificação ultrapassou os processos formalizados, os grandes interesses, as discussões tidas como relevantes financeiramente, para atender a grande massa de população. Isso foi, essa distribuição de justiça no varejo, sem prejuízo das demandas tradicionais, foi o maior ganho que nós tivemos nas últimas gerações. O senhor que tem uma grande experiência com processos criminais, o que o senhor acha que precisa fazer para melhorar ainda mais? Tem que tornar a justiça mais ágil e mais efetiva. Isto é, o processo tem que ser simplificado para que possibilite o juiz entregar a decisão de uma forma mais célere. Você não pode ser alguma coisa atropelada, porque o conhecimento da verdade processual é algo que precisa amadurecer. Para isso existe o processo. Mas a gente não pode ficar... passou o tempo de ficarmos presos a formalismos que não são comprometidos com o produto final, com a entrega da jurisdição, com a decisão. O que as pessoas ficam agoniadas buscando o resultado final. E essa demora é que traz insatisfação e que traz reclamo que precisa ser atendido. Muito obrigada. No próximo bloco, o desembargador do Tribunal de Justiça de Rondônia, Daniel Lagos, vai falar sobre o sistema prisional. Fique com a gente, o intervalo é rapidinho. Ser juiz no Amapá, para mim, foi uma experiência extremamente gratificante. Primeiro porque foi um poder novo. Eu fiz parte da primeira turma de juízes do estado do Amapá e o nosso relacionamento, seja entre os magistrados de primeiro grau, com o tribunal, os magistrados de segundo grau, sempre foi o melhor possível. Eu tenho certeza que nós, com muito orgulho, podemos dizer que temos cumprido a nossa missão. Estão abertas as inscrições para o 5º Congresso Internacional de Direito Ambiental na Amazônia, realizado pela Escola Judicial do Amapá, em parceria com a AMB, a Universidade Federal do Amapá, o Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do Ministério Público do Amapá e a Academia Internacional de Letras Ambientais da Amazônia. O evento vai acontecer entre os dias 2 e 4 de outubro no Teatro das Macabeiras, em Macapá. As vagas são ilimitadas e os interessados devem se inscrever até o dia 30 de setembro no site www.tjp.jus.br/portal. Estamos de volta com o programa da AMB, o Brasil Justiça. Nos 2 blocos anteriores, conversamos sobre a visão do magistrado do século XXI e os processos criminais. Agora, o desembargador do Tribunal de Justiça de Rondônia, Daniel Lagos, vai falar do sistema prisional. Doutor Daniel, o sistema prisional está funcionando bem ou não? O que você acha? O sistema prisional é um dos poucos temas de nível nacional que é unanimidade. Todo mundo sabe que o sistema não funciona. Não funciona no seguinte sentido. A primeira coisa que tem que ser resolvido é o que a gente busca no presídio. Se é a recuperação do indivíduo, se é o seu mero isolamento. Quer dizer, aí se nós olharmos a legislação, a gente vai buscar, vai encontrar a recuperação, a ressocialização, o resgate da cidadania. Mas se nós formos olharmos o funcionamento real dos presídios, nós vemos o isolamento, a humilhação, a violação de direitos e essencialmente, a falta de uma política prisional com resultados efetivos. Fica uma situação bastante peculiar no nosso país. A legislação é toda federal. É a lei de execução penal que rege e os parâmetros de execução são dados pela União. No entanto, apenas são executados pelos estados. E quando a União resolve criar presídios federais, o que se vê é um presídio bastante caro, uma estrutura bem mais sofisticada do que os presídios estaduais, porque tem mais recurso, mas tem resultados pífios.
porque é manter o mesmo pecado do sistema estadual. Ele é votado por isolamento, é votado pela contenção, em nome da segurança e da disciplina. Não é seguro, porque nós estamos vendo recentes episódios de criminosos que já estão há anos internados nesses estabelecimentos, que ainda hoje controlam crime do lado de fora, portanto a segurança está pecando na segurança, e não tem cumprido sua finalidade. Quer dizer, as pessoas não estão saindo melhor, estão saindo igual ou pior. Então, o modelo de gestão é que precisa ser modificado. E esse modelo de gestão é uma questão política. A União, o país, o povo, o sistema político tem que trazer para a mesa de discussão da cidadania. É isso que eu queria saber, se o sistema prisional precisa entrar na pauta dos grandes temas políticos. É urgente o debate, porque nós estamos aí, a comunidade está sofrendo, as pessoas estão sofrendo dentro do presídio e a comunidade do lado de fora, com insegurança, com criminalidade, e isso precisa ser visto, isso tem que virar uma pauta política. Porque não adianta ficar cobrando do judiciário ou cobrando da legislação se o modelo de gestão continua o mesmo. Nós há 100 anos que nós estamos praticando esse tipo de presídio no país, há mais de 100 anos, na história da República, e os defeitos são sempre os mesmos. Quer dizer, a legislação aprimora, muda, melhora, mas a gestão não melhora. Então precisa ser resolvido. Então o primeiro ponto de reflexão que eu trago aos telespectadores, a você, que a prisão tem que cumprir o seu papel de escola, e escola de cidadania. Ora, se para nós formarmos médicos, treinamos o acadêmico com atividade médica, se para formarmos engenheiro, treinamos o acadêmico em atividade de engenharia, se para formarmos advogado, treinamos o acadêmico em atividade, no estudo da legislação e do direito, por que na escola penitenciária não se treina cidadania? Não se vive valores de cidadania? Não, prefere se isolar, fechar, confiscar e largar para lá. Então, quer dizer, enquanto existir esse universo paralelo, esse universo artificial dentro da prisão, não é possível esperarmos que o indivíduo saia desse sistema com valor diferente do que ele veio ou do que se cultua por lá também. É a cultura da sobrevivência. Então precisa que dentro do presídio as pessoas comecem a vivenciar valores com os quais a gente quer que ele saia do lado de fora. Quais são esses valores? Ele tem que ser educado, ele tem que ser profissionalizado, ele tem que ser melhorado a sua condição psicológica, ele tem que ser treinado com atividade de cidadania. Agora, enquanto ele ficar confiscado num ambiente superlotado, sem nenhuma atividade de formação de dignidade de cidadania, não vai melhorar. Então, esse é o grande desafio. O modelo de prisão que aí está não é voltado para a humanização da pessoa. É voltado para a gestão de pessoas enclausuradas. Não. Esse sistema ele é gerador da sua própria demanda. Então, segundo a estatística do próprio sistema penitenciário, 80% das pessoas, 8 em cada 10 pessoas que entram no sistema penitenciário, e que por qualquer razão sai de lá, ou seja, porque cumpriu pena, ou seja, porque foi solto, ou seja, porque fugiu, ele volta e incide em novos crimes, porque ele sai sem perspectiva de vida. Uhum. E isso precisa ser revisto. E essa decisão é política. Como é que o senhor vê o sistema prisional da União? É igual ao do Estado, apenas com mais recurso. Não tem finalidade. Você vê o sistema prisional federal, ele pratica o chamado RDD, Regime Disciplinar Diferenciado, em que o sujeito o indivíduo é isolado individualmente em celas e fica lá fechado, sem nenhuma outra atividade. Então, a inserção de valores, a discussão de valores, a reflexão a respeito, não existe. Por quê? Isso está na base do sistema penitenciário, lá na sua formação, que tinha cunho religioso. O sistema penitenciário foi concebido no século XIX como um local de penitência, de sofrimento, de purgação. E esse sistema não funciona. Esse sistema produz pessoas descomprometidas com a cidadania. E outra coisa, são neutralizados seus direitos mais elementares. Ele tem que só sobreviver lá dentro. Isso tem que ser mudado. Então, precisa rever
a forma de gestão penitenciária. Não adianta tentar mudar a legislação ou tentar mudar o processo, seja ele gerenciado pelo Executivo, seja gerenciado pelo Judiciário ou pelo Ministério Público, nos diversos modelos em prática no mundo. Se não mudar a finalidade do presídio, não vai resolver. E nós temos no Brasil os piores e os melhores exemplos de penitenciária. Naquelas penitenciárias de gestão, que a gestão é voltada para a atividade de ressocializador, nós temos os modelos praticados nos estados de Minas, São Paulo e Rio de Janeiro, o chamado sistema PAC, que é com participação comunitária, voltado basicamente para atividade laboral, para formação profissional. Nesses modelos, a recuperação é surpreendente, porque o rendimento do preso, seja no estudo, seja na atividade profissional, seja na atividade de trabalho, é muito superior a qualquer indivíduo em liberdade. Porque essa atividade no ambiente prisional é condição de liberdade. Agora, se para ele adquirir uma atividade dessa, tiver que comprar um servidor, um agente, destruiu toda a base moral do sistema. Então precisa que a atividade penitenciária seja transparente, que a sua gestão seja democrática e que não é uma caixa de Pandora. Lá a gestão penitenciária, assim como a gestão de qualquer atividade pública, tem que ser aberta, tem que ser conhecida. Não se confundir segurança do espaço com transparência da gestão. Os recursos do sistema penitenciário têm que ser revistos. Ele tem que ser aumentado, mas muito mais que aumentado, tem que ser otimizado, tem que se exigir do sistema penitenciário o resultado da aplicação. Que nós temos não só falta de recursos, como nós temos recursos com pouco resultado. Então, nós voltamos para o demanda da gestão. A gestão prisional do Brasil precisa ser revista. E para isso, não existe um modelo pronto. Existem modelos que foram melhores que outros. Mas nós precisamos discutir isso de forma democrática com toda a comunidade. Em Rondônia, o seu estado, como é que é o sistema prisional lá? Tem as mesmas mazelas do sistema do Brasil todo. Do Brasil inteiro e do mundo. Então, você veja, você pega um modelo de prisão, o Urso Branco, de triste evidência em Rondônia. Você pega o sistema, a Casa de Detenção de São Paulo. Você pega o modelo da prisão de Guantánamo, dos Estados Unidos, que é um país rico. A mazela é a mesma. O recurso pode ser diferente, mas o resultado, a menos que você ache que o indivíduo que sai de Guantánamo, ele saiu recuperado, saiu com os valores revitalizados, saiu com um cidadão recuperado. Não. Porque lá foi extremamente dura. Então não é questão é claro que tem que ter disciplina na execução da pena. Porque a disciplina é um instrumento para a reinserção dos novos valores com os quais a gente quer que ele venha viver do lado de fora. Agora, precisa que mais do que a ordem, que o exemplo seja dado pela administração, pelo Estado, pelos agentes públicos. Então ele precisa não só de programas efetivos de preparação para o retorno, mas como rigidez moral na condução de quem está aplicando esses programas. E precisa que o Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria, a Ordem dos Advogados, as entidades de reabilitação da comunidade estejam vendo o que está acontecendo lá dentro e estabelecendo, de pitaco sim, avaliem, aplaudam, apoiem, condenem, cobrem. E precisa porque não vamos nos iludirmos. A classe política, os entes políticos só vão se sensibilizar para isso se a comunidade, se a população cobrar. Porque senão vai ficar só no discurso. Muito obrigada. Chegou a hora da gente conhecer no quadro Vida de Juiz um pouco da trajetória dos magistrados. O meu nome é Genaceia da Silva Alberton. Eu sou atualmente desembargadora na 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Quando me perguntarem, ou quando me perguntam por que eu decidi ser juíza, eu sempre coloco como resposta que era um desejo de alcançar a justiça. Posteriormente, eu vi que o meu desejo era muito amplo e percebi que a ambição que eu queria, que eu estou conseguindo, é realmente ver no Poder Judiciário uma possibilidade de servir ao cidadão, procurar apresentar alento, esperança para que o Judiciário seja bem reconhecido como um espaço de acolhida e de escuta. Agradeço ao desembargador Daniel Lagos pela entrevista.
Foi um privilégio estar perante vocês. E Rondônia, em nome dos magistrados rondonienses, eu quero agradecer à AMB e a você por estar aqui, por debater temas de tamanha importância. Nosso programa termina aqui. Se você quiser sugerir algum tema, escreva para o nosso e-mail brasiljustiça@amb.com.br. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo.